barulho da sirene da prisão de Cruzeiro ecoava em seus ouvidos, mas para Rafael, era música. Ele era um homem livre, pelo menos por enquanto. A fuga foi arriscada, calculada, mas bem-sucedida. Ele era inocente, condenado por um crime que não cometeu, e a única forma de provar sua inocência era fugir. Ele se enfiou na mata, a densa e escura Serra da Mantiqueira, seu único refúgio. O plano era simples: se esconder na floresta por algumas semanas até que a poeira baixasse, e então procurar por pistas que o incriminavam. O primeiro dia foi exaustivo. Ele corria, tropeçava, e a cada som de galho quebrando, seu coração batia mais forte. Mas não era a polícia que ele temia. O medo, na verdade, era mais primitivo, mais ancestral. A floresta, que parecia um refúgio, era na verdade um predador. A neblina, que subia pelas montanhas, parecia carregar sussurros. A noite caiu e com ela o frio cortante. Rafael se enfiou em uma pequena caverna, a lanterna do celular sendo sua única fonte de luz. Foi então que ele sentiu. Não era a presença de um animal. Era algo mais, um cheiro. Um cheiro de terra molhada e de podridão que o fez se encolher. A escuridão era total. E o som de sua própria respiração era o único som. De repente, a lanterna do celular piscou e se apagou. O medo paralisou. Ele ouviu o som de arrastar. Um som úmido e pesado que se aproximava da entrada da caverna. O ar ficou gelado. E um rugido baixo e gutural que parecia vir do centro da terra ecoou. A criatura se moveu e um par de olhos brilhando em um tom de âmbar se fixaram nele. Rafael não pensou. A adrenalina tomou conta de seu corpo. Ele se atirou para fora da caverna, correndo pela escuridão. Ele não sabia o que era aquilo. Era um urso, uma onça? Não. Os movimentos da criatura não eram os de um animal. Era algo bizarro, que se movia com uma agilidade assustadora como um predador. Ele ouviu o som de galhos se partindo. O som de algo grande e pesado vindo em sua direção. Ele correu pela mata desesperado. Ele se lembrou das lendas que seu avô contava. As lendas sobre o Anhangá, o guardião das florestas. Um ser que se disfarça de animal e caça os forasteiros. Rafael, que antes não acreditava em lendas, agora sentia a pele arrepiar. Ele estava fugindo da polícia, mas o verdadeiro perigo estava na floresta. A caçada era real e ele era a presa. Ele se escondeu atrás de uma árvore ofegante. O rugido da criatura se tornou mais alto, e ele viu a sombra dela, passando a poucos metros de distância. A criatura parecia ter uma forma humana, mas com os braços longos e finos, e as pernas se moviam em um ângulo estranho. Seus olhos brilhavam na escuridão. O medo de ser pego pela polícia era grande, mas o medo de ser pego por aquela criatura era paralisante. Ele correu novamente, sem rumo. A corrida era uma mistura de desespero e adrenalina. Ele encontrou um pequeno riacho e se atirou na água. O frio o fez gemer de dor, mas ele sabia que o som da água poderia disfarçar seus rastros. Ele subiu o riacho com a água gelada batendo em suas pernas e se escondeu em um pequeno recanto debaixo de uma pedra. Ele ouviu o som da criatura que parecia estar na beira do riacho farejando o ar. A criatura não desceu para o riacho. Ela ficou lá na beira, como se estivesse com medo da água. A criatura se contorceu, e um som de frustração saiu de sua garganta. Ela se virou e, com um último rugido, se lançou na escuridão, desaparecendo. Rafael ficou ali, na água gelada, por horas, com a mente em branco. O frio o consumia, mas ele estava vivo. Ele saiu da água e se jogou no chão, chorando de alívio e de pavor. Ele continuou a fuga. Ele sabia que a floresta não era segura. Ele tinha que sair de lá e rápido. Ele usou o sol como guia. E depois de 2 dias sem comida e água, ele chegou a uma pequena cidade. Ele se entregou e a polícia, ao ver o estado em que ele estava, o levou para o hospital. A história de Rafael sobre a criatura da floresta foi recebida com ceticismo. A polícia o considerou um louco, mas ele sabia o que tinha visto. Ele era inocente, mas a fuga o havia marcado. Ele voltou para a prisão, mas a experiência o transformou. Ele não era apenas um homem condenado. Ele era um sobrevivente.